Os áudios recentes divulgados que comprovam a prática de tortura na ditadura militar expõem questões nunca resolvidas pelo país. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol Proner, fala como a falta de responsabilização de militares e papel cúmplice e colaboracionista da justiça deixaram suas marcas. Das dimensões que compreendem um adequado processo de revisão e de transição da ditadura para a democracia, o Brasil avançou em 3 fases, mas deixou de lado a mais importante, a dimensão da justiça. Não há dúvida de que avançamos a memória histórica com diversas políticas públicas dedicadas à revelação, ao reconhecimento e aos registros da violência. Também enfrentamos o processo de restabelecimento da verdade histórica com a Comissão Nacional da Verdade. E também não pode se deixar de lado o extraordinário trabalho da Comissão de Anistia, instalada com força de lei no âmbito do Ministério da Justiça e que realizou processos de reparação individual e coletiva, documentando a perseguição a 40 mil pessoas. Mas sejamos consequentes em admitir que, apesar dos avanços, nunca houve acordo a respeito da justiça e da responsabilização. Os militares foram poupados em um estranho pacto de silêncio que penetrou a democracia em forma de tabu inquebrantável. Para quem estuda direito internacional, é claríssimo que o Brasil viola a convencionalidade do sistema interamericano. O Supremo Tribunal Federal se acovardou, não revogou a lei de anistia. Mais adiante, recordemos que a própria lei que criou a Comissão Nacional da Verdade não previu a dimensão da responsabilização. Mas, para além da blindagem militar, há outra dimensão dentro da responsabilização que é ainda mais hermética: o papel cúmplice e até colaboracionista de setores do sistema de justiça, por vezes fazendo vista grossa, por vezes atuando como defensores do regime e de cárcere, da tortura, que se instalou como regra nos porões da ditadura. O que mais impressiona nos áudios secretos do Superior Tribunal Militar revelados agora não são as sevícias com requintes de perversidade sexual contra mulheres grávidas que ocorriam nos interrogatórios do DOI-CODE, ou as mortes por espancamento, ou os filhos abortados. Isto já se sabia, já estava nos registros do livro Tortura Nunca Mais, ou nos vários registros de memórias da violência. O que mais impressiona nos segredos das audiências revelados agora são os fundamentos e as justificativas dos votos de um tribunal que admite que a sua função não era fazer justiça, mas defender a revolução. Na voz do almirante Júlio de Sá Berrembá, um dos ministros do STM em voto de apelação da época, revelado nos áudios, antes de julgar os homens, devemos julgar os papéis. Em seguida, o almirante passa a justificar a impossibilidade de reconhecer a tortura, alegando falta de elementos probatórios e admitindo que eventuais sevícias eram de responsabilidade isolada de policiais sádicos. Podemos concordar com o almirante Berrembá. Antes de julgar os homens, devemos julgar os papéis. Uma frase de efeito plástico, adaptável aos diversos tempos da história. Podemos perguntar hoje: por que, em democracia, o Tribunal Constitucional decidiu preservar o pacto de silêncio? Por que os ministros do STM demoraram tanto para conceder ordem de acesso aos áudios? Por que os ministros do STF também demoraram a dar acesso a esses documentos? Podemos indagar qual o papel dos atuais ministros e por que este assunto segue sendo um tabu, mesmo diante da impotência militar. As falas do vice-presidente da República e do atual presidente do STM, como reação aos áudios, demonstram que torna-se inevitável revisar a lei de anistia e romper com o pacto de silêncio para alcançar uma verdadeira democracia.